Fala comigo, fanático pelo Vasco. Aqui quem tá falando é o Xande FPV e a gente está no nosso segundo Corujão do Vasco. Tem muita notícia importante do Vasco para vocês aí. Hoje a gente vai falar da SAF, de Roberto Dinamite, de Matias Galarza. Tem muita coisa bacana para trazer para vocês, valeu? Na semana que vem, representantes da 777 estarão vindo ao Rio para tratar de assuntos com o Vasco pertinentes à compra de 70% do departamento de futebol do nosso clube. E a 777 também comprou 100% do clube Standard Liège da Bélgica. O Standard Liège é um dos grandes clubes belgas, está sempre brigando por título lá. E é mais uma compra aí da 777, mostrando que eles não estão para brincadeira, eles estão vindo para comprar muito clube mesmo. Ainda falando sobre a SAF, o Vasco ainda precisa de mais 2 votações para poderem aceitar a SAF, os beneméritos aceitarem a SAF, para depois sim terem as votações de se vai aprovar ou não a SAF. Primeiro, essas 2 votações são para alterar o estatuto, precisa que seja alterado o estatuto do clube para o Vasco poder entrar em processo com a SAF, com a venda do clube para se tornar o departamento de futebol clube empresa. E o segundo processo é aprovar o modelo e o processo que foi inserido para poder estar vendendo a 777. Então tem que passar por essas 2 aprovações para depois entrar em votação de ser aprovado de fato a SAF ou não, que também tem que passar lá pela votação dos sócios estatutários do clube, aqueles mesmos que votam na eleição para presidente lá no clube, lá em São Januário, que sempre tem aquela treta de todo ano que a gente passa vergonha, é normal, aquele carnaval lá, que é a eleição vascaína. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco colocou na lista de jogadores que podem ser emprestados o MT, o Matias Galarza e o Laranjeira. E aí, vocês concordam? Vocês acham que esses jogadores realmente deveriam ser emprestados? Eu acho que o Matias Galarza poderia insistir um pouquinho mais. Por quê? O Matias Galarza, hoje, meus amigos, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção profissional da seleção paraguaia, clube da nacionalidade do jogador. Ele ficou muito feliz, postou nas redes sociais, o Vasco também postou a convocação dele. E eu também, como vascaíno, fico muito feliz em saber que o jogador nosso, um cria, está sendo aproveitado. Agora, o que causa estranheza é um cara que é convocado para a seleção de seu país, uma seleção que não é fraca, botar aí de nível médio, né? No cenário sul-americano é de nível médio, e o Vasco está querendo botar ele na lista de jogadores de possíveis empréstimos, né? Isso causa muita estranheza, ele não vem sendo aproveitado pelo professor Zé Ricardo. Falando em cria da colina, eu venho trazer para vocês a informação de que o Felipe Coutinho está voando no Aston Villa, está jogando muita bola, parece que a Premier League é a casa do Felipe Coutinho. É absurdo o que ele joga na Premier League, cara. É impressionante. Ele na carreira inteira, dizendo assim, ele, na Europa, ele praticamente só jogou bem na Premier League. Jogou demais pelo Liverpool e agora ele completou recentemente 8 jogos pelo Aston Villa, marcou 4 gols, 3 assistências, está jogando demais e pode ser que entre grana pro Vascão. Porque o professor lá, o Steve Gerrard, ele já pediu pro Aston Villa, pra diretoria, porque ele quer que comprem o garoto Felipe... Garoto não, né? Não é mais garoto. Quer que compre o Felipe Coutinho. No jogo de domingo, o Vasco vai enfrentar o Resende no domingo, né? Às 16 horas, com transmissão da Record e vários outros canais de streaming aí. O Vasco deve poupar bastante jogadores aí importantes. Provavelmente Nenê, Raniel, muitos jogadores que vem tendo sequência devem dar um descanso aí, focando na semifinal lá, que deve ser ou com o Fluminense ou com o Flamengo. E aí a gente vai trazer mais em frente melhores notícias para vocês sobre esse confronto que a gente ainda não está definido. E ainda para o jogo contra o Resende, o Vasco deve entrar com o Vitinho. O Vitinho deve fazer sua estreia, ele que não viajou na Copa do Brasil, ele deve estar enfrentando aí o Resende, talvez até como titular nessa partida, já que o Vasco vai poupar alguns atletas. O Vasco que sondou o meio-campo Elvis, ele tem 31 anos, é jogador do Goiás, nos últimos 3 jogos ele começou no banco, então o Vasco aproveitou para dar uma sondada na situação. O Novo Horizontino também sondou ele, só que tudo se indica que ele não vem, ele já indicou para o Goiás que ele quer permanecer no clube
e a chance dele vir é muito remota. E o Vasco, os conselheiros aprovaram que tem uma estátua do Roberto Dinamite, nosso grande ídolo. Agora, além de ser aprovado que ele seja conselheiro, também está aprovada a construção da estátua do Roberto Dinamite. Então teremos uma estátua do Roberto Dinamite em São Januário, mais do que justo, mais uma vez. Minha opinião, do Xande FPV, o ADM aqui do canal e da página Fanático pelo Vasco. Eu acho que a estátua do Romário não era nem para existir. Não tem como você botar a estátua de um jogador que jogou pelo time rival. Aí é da opinião de cada um, se acha que deve, se não deve. Realmente a maior parte da história do Romário foi feita em São Januário. Mas eu acho que aquela estátua sempre deveria ter sido do Roberto Dinamite e não do Romário. Mais do que justa a homenagem para o nosso eterno ídolo Roberto Dinamite. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela atenção. Um abraço. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e ir lá na nossa página no Instagram, Fanático pelo Vasco, com 2 Os no final. Valeu? Um abraço!